Pessoal, hoje aqui a gente vem com a dicasinha aqui pro SD 800.4 da Som Digital. Então, esse aparelho aqui ele tava com problemazinho no estágio do enable, o estágiozinho que ativa a plaquinha da saída, né? Nesse caso aqui eu vou estar mostrando para vocês as tensões para vocês terem como referência, para que antes da troca da plaquinha seja conferida essas tensões, né? Então eu vou começar aqui pelo estágio do enable, né? Que é onde estava com problema. Então, aqui no enable aqui, nesse primeiro resistorzinho aqui, ele recebe do remoto através de um Zener de 5V6 que fica aqui entre o conector de remoto e fica localizado aqui próximo ao conector do remoto, né? Ele recebe o remoto e libera pelo Zener essa tensão aqui em cima desse resistor, que ela é de 7 volts, tomando como referência o negativo de entrada. Esse mesmo 7 volts ele vai chegar aqui na base desse transistor aqui, que ele é que é responsável pelo enable, né? E ele vai liberar essa tensão de 4,7 no emissor dele aqui. Daqui ele já joga para a plaquinha, carregando nesse capacitorzinho aqui de 1 nano. Então aqui, ó, nesse capacitor, após o modo ligado, a gente tem que ter aproximadamente 4,7 volts. Então esse transistor aqui liberando essa tensão, a parte do circuitozinho aqui de enable vai estar correto. E eu vou estar mostrando aqui outras tensões a serem verificadas, né? Uma outra dela aqui, no caso, seria a tensão de VCC, que é feita nesse transistor aqui no centro da placa. Você pode estar medindo em cima desse Zener, que aqui é um Zener de 15 volts. Em cima dele aqui a gente precisa ter 15 volts, que é no caso a tensão de VCC, que ela vai para a plaquinha também. E outras tensões que a gente pode estar medindo aqui, que é as tensões da fonte auxiliar, que alimenta no caso o pré, e tem uma redução aqui nessa fonte auxiliar que alimenta a plaquinha também. Nela aqui a gente pode estar pegando como referência o negativo de entrada, e nesses resistores aqui a gente já pode estar testando a fonte auxiliar, a de 15 e menos 15, a de menos 5 e a de mais 5, nesse próprio resistor. A de 15, que é a fonte auxiliar, você pode pegar ela aqui nesse ponto, 15 volts, e a menos 15 do resistor ao lado. Vamos ter lá tensão lá aproximadamente 15 volts. E após eles, nós temos esses dois diodos aqui, que eles são de 5V6, que é o que regula a fonte de 5 e menos 5. Que você pega ela aqui do outro lado do resistor. Temos a mais 5 e no caso a menos 5. Correto? E essa fonte auxiliar, essa menos 15 mais 15, é a mesma que alimenta aqui. Então se você tem aqui, se você não tiver nenhuma trilha aberta, o seu pré vai estar alimentado. E essa tensão é feita embaixo desse trafo aqui. Nós temos 2 BCP, que ele faz a tensão negativa e positiva da fonte auxiliar. Podemos estar mostrando aqui também a tensão da fonte principal, né? Você pode estar virando aqui, vou estar mostrando aqui, é só para ter como referência, né? Na fonte
principal, você pode estar medindo ela aqui em cima do banco capacitivo, né? Nós vamos ter a tensão positiva de 34 volts e a tensão negativa de aproximadamente 34 volts também. Isso ela pode variar um pouco com a fonte que você esteja alimentando, com a tensão que você esteja alimentando o circuito, né? No momento eu estou alimentando ela com o circuito com 13 volts. E aí essa tensão vai variar um pouco de acordo com essa tensão de entrada. Então é mais ou menos isso que eu queria estar mostrando para vocês, dando essas tensões todas ok. Aí e o estágio de saída, a plaquinha aqui do estágio de saída tá ok, que essa saída deles aqui não é com MOSFET e sim um circuito integrado, que faz, cada circuito desse faz 2 canais, esse faz 2 e esse faz 2. E aí, estando isso tudo ok, nós vamos ter o PWM na saída. Pode estar vendo aí uma frequência em torno de 400 kHz gerada aí. Eu peguei só do primeiro aqui, mas já medi todos aqui, estão todos ok. Então é isso aí. Fica essa dica aí pro pessoal. Para quem servir e gostar do vídeo aí, quiser compartilhar, dar aquele like para estar fortalecendo o canal.